Bom dia, tudo bem com vocês? Como é bom estar com vocês essa manhã. Para você que é pai, feliz Dia dos Pais. Para você que está com seu pai ao seu lado, dê aquele abraço. Diga o quanto você o ama. Hoje é uma data muito especial, por ser a data do Dia dos Pais. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês, pai, que a sua casa hoje venha estar em festa, com alegria, sem multidões, por favor, sem muita gente. Você e sua família comemorem bastante. Filho, abrace seu pai. Você que é adolescente, abraça seu pai também, não fique com vergonha não. Dê aquele abraço, diga o quanto você o ama. E nesta manhã, eu convido você a estar junto comigo para aprender mais da palavra de Deus. E para começar, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, pelo teu amor, tua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, pela vida e pelo ar que respiramos. Te peço, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando o lar de cada um, Pai, que está nos ouvindo, que está nos vendo. Que o Senhor possa, Pai, levar a tua palavra aos corações. Que o teu agir do Espírito Santo, Pai, venha estar se manifestando, Pai, em nossos corações. E que nessa aula, Pai, venhamos a aprender mais de Ti. Nos dê sabedoria e discernimento, Pai. E nos dá uma manhã, Pai, abençoada. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, vamos dar continuidade. E a parte que vamos estudar é o ser de Cristo e o reino de Deus. O reino inaugurado por Deus. E vamos começar com Gálatas 2:20, onde a palavra de Deus, você pode acompanhar aqui conosco. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé e no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Kate Phillips afirma assim: um grande paradoxo da vida está em que existe uma imensa liberdade nessa morte. O morto já não se preocupa com seus direitos, com a sua independência ou com a opinião dos outros a seu respeito. Ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, riquezas, seguranças, status, as coisas que o mundo tanto almeja, perdem o valor. A pessoa toma a cruz que está crucificado com Cristo. Não fica ansioso pelo amanhã, porque seu futuro está na mão do outro. Status, riquezas, bens, aquilo que você tanto dá valor na terra, já não vai ser mais a sua prioridade quando você estiver no céu. Na volta de Cristo, você já não vai poder desfrutar daquilo que você tanto trabalhou, se foi bens aqui na terra. Aqui a Bíblia fala em eu fui crucificado. E a pergunta nessa manhã vai para você. Você vive em Cristo? Você se considera uma nova criatura? Suas escolhas, decisões vocês oram antes? Você tem colocado a sua vida para que Deus guie? A sua prioridade aqui na terra está sendo em buscar as coisas terrenas ou buscar as coisas do céu? Você pretende desfrutar daquilo que você tanto está trabalhando? Vamos ver esse vídeo agora e logo após vamos dar continuidade. A herdade de um homem rico
tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, encontrará. Mateus 10:39. A vida eterna está após a morte. Então aí nós conseguimos entender que a verdadeira alegria, o desfrutar, vai ser no reino celestial, onde não haverá dor, ranger de dente. Hoje em dia nós estamos perdendo tantas pessoas para essa doença e para outras, pessoas ao qual amamos tanto. E uma das coisas que hoje eu fico ouvindo, mas era tão novo, era tão nova, trabalhou tanto, buscou, nossa, essa pessoa era tão legal, nossa, vai fazer tanta falta, nossa, essa pessoa tinha tantos sonhos. Quantas vezes você ouviu essas palavras nesses últimos meses?
A minha pergunta essa manhã, para o nosso aprendizado, é: você tem colocado a sua prioridade na terra ou no céu? Você tem sido multidão ou discípulo? A multidão está querendo formar as suas riquezas aqui na terra. O discípulo está preocupado em fazer a vontade de Deus, ganhar as pessoas para Cristo e desfrutar da verdadeira alegria na eternidade. Nossa, pastor, como é bom, é bonito você falar que tem que desfrutar. Eu estou ansioso. Aí a pergunta é: você quer morrer? E para entender melhor se você está preparado, morrer você não quer, mas você quer desfrutar desse momento ao lado de Cristo. Mas como se faz para entrar no reino de Deus? Primeiramente, você tem que ter fé. Uma das coisas aonde você deixa a prioridade, você entende que a prioridade tem que ser Deus, é quando você tem fé, você crê, você coloca Jesus como o único, suficiente Salvador. E no reino de Deus, em Mateus 5, do 1 ao 11, onde você pode parar para você ler com calma, vai falar sobre os bem-aventurados. E os bem-aventurados, ele coloca ser humilde, fome e sede de justiça, fazer a vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça é fazer a vontade de Deus. É você olhar e falar: cara, isso está errado, eu vou fazer dessa forma. É você buscar, pegar a palavra e não ser enganado. Misericordiosos. Você tendo misericórdia da outra pessoa. Você está amando a outra pessoa. Você está sendo puro de coração, ou você está levando tudo à maldade? Quando a pessoa fala com você, é tudo no duplo sentido. Isso é uma das formas. Você tem sido pacificador ou você está brigando? Por tudo você briga. A Bíblia fala sobre ser pacificador. No seu trabalho, a pessoa, quando fala assim: ei, crente, ei, pastorzinho, esse aí quer ser o diferenciado. Como é que você fica? Você fica chateado? Ou você fala assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade? Ser crente é crer, é saber que Deus existe e que tem um plano. Crente, crer. Você está sendo fiel a Deus? As bem-aventuranças falam o quanto Deus tem que ser prioridade na sua vida e o quanto Ele fomenta essa parte. Quando você está conectado com Deus, você entende que, não é aqui que você vai passar o resto da sua vida. Aqui está sendo uma fase da sua vida ao qual você vai se encontrar com Deus. As bem-aventuranças mudam a prioridade do cristão. O cristão entende, como eu falei anteriormente, que ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, tem que cuidar da família, tem que descansar. Ele entende que ele tem que tirar o dia para vir na casa do Senhor,
ele tem que tirar o dia para curtir sua família. Ouvi essa semana um pregador falando que muita gente tem colocado o dinheiro na sua mente ao invés do seu bolso, onde na verdade o dinheiro tinha que estar nos pés, onde você não fosse dependente dele. Hoje, amizades estão sendo perdidas, coisas estão sendo mais importantes do que a palavra de Deus. Hoje em dia a gente passa mais tempo assistindo série do que assistindo mensagens ou lendo a Bíblia. Se perguntar para você qual é a série que está em alta, você vai se responder rápido. E se a pessoa chegar, fala para mim 3 versículos, você vai falar, hã? Oi? Como assim? Para quem é o reino de Deus? Vamos aqui entender para quem é o reino de Deus. O reino de Deus é para os bem-aventurados, é para os pobres de espírito. E o que é pobreza de espírito? É o oposto daquela disposição soberba, autoafirmativa e autossuficiente, que o mundo tanto admira e louva. Pobre de espírito é aquela pessoa que entende que tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. É interessante notar na Bíblia que os bem-aventurados, Jesus, ele ama essas pessoas, ele ama, ele cuida, e é onde as pessoas, às vezes, para a sociedade, se esconde que é cristão, se esconde que participa de uma igreja. Você tem, graças a Deus que eu vejo em muitos status aqui da igreja, pessoas colocando o dia dos cultos, a hora, compartilhando. É muito bom isso. Já teve um amigo meu de outra cidade que chegou e falou: caramba, quanto tempo eu te vi lá no YouTube com jovens, cara, um dia eu quero conhecer. Será se você tem compartilhado com seus amigos o link, tem dado prioridade? A Bíblia fala que devemos buscar o reino de Deus, e entendemos aqui que o reino de Deus é para os bem-aventurados. O já e o ainda não do reino, John Stott ajuda na compreensão temporal do reino de Deus. Pregador por Cristo, segundo ele, o Novo Testamento há uma perspectiva que nós estávamos vivendo tempos intermediários entre o passado e o futuro, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o que foi feito e o que resta a fazer, entre a realidade presente e o destino futuro. John Stott, ele fala que estamos no meio. E isso nos faz refletir que a experiência ao qual Jesus veio, ele falava da vinda, onde deveríamos buscar entendimento, fazer a vontade do Pai, para que, quando chegar o dia do juízo final, a gente está numa alegria só. E ele mostra, a Bíblia nos ajuda a ver ali em Apocalipse o que vai acontecer. Você já leu e já assimilou algo que está acontecendo, que de repente está ali na Bíblia? Eu já vi várias. E eu posso afirmar.
falta pouco. Se naquela época falavam que faltava bem pouquinho, imagina agora. E ele fala de uma perspectiva futura, onde ele se aperfeiçoa. E onde é que nós devemos nos aperfeiçoar como cristão? Buscando na palavra de Deus. Mas pastor, como é que eu posso buscar e entender melhor, se eu não estou entendendo nada? Ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a entrega. Lembra que eu falei no início da fé? Lembra que eu falei no início que devemos buscar a Deus? Mas não adianta nada buscar a Deus somente em vídeos, se a gente não para ler a Bíblia. Quanto tempo você nessa semana parou para entender a vontade de Deus através da palavra, da meditação? Falar nisso, muito obrigado a você que está fazendo a meditação. A meditação está simplesmente fantástico. Os pequenos grupos estão fantásticos. O meu pequeno grupo está crescendo na palavra, glória a Deus. Está entendendo a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre os 2 reinos. Com a vida do Senhor Jesus Cristo, 2 opções de governo. Uma é o reino da luz e o outro é da treva. Qual você vai escolher? Normalmente quando você fala para uma criança, ele automaticamente já fala, eu quero ir para a luz. E você que é adulto, hoje eu pergunto, o que você tem escolhido? Qual a sua prioridade? Qual os 2 reinos? É importante entender que os nossos recursos humanos não são suficientes para bater de frente com o inimigo. Nós devemos entender que Cristo é quem vai nos salvar, que Cristo morreu naquela cruz para pagar o meu pecado. O seu pecado, o meu pecado hoje já foi pago. E existe uma forma que Jesus pede, que é buscar o reino de Deus, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. O entendimento é aqui, ó, é lendo, não se deixando ser enganado. O mundo está perecendo por falta de conhecimento. E esse reino ao qual estamos estudando hoje, somente quando Jesus voltar, depois quando o evangelho do reino for pregado para todo mundo, em Mateus 24:14, fala que ele vai voltar. E isso depende de mim, de você. Às vezes a gente coloca a nossa responsabilidade para outras pessoas. A gente fala assim, não, a palavra de Deus tem que ser pregada a todo ser. Jesus tem que voltar, mas o que estamos fazendo para que essa palavra venha a ser propagada? Você tem colocado somente nos seus status, Jesus é amor, ou você tem vivido esse amor de Deus? A multidão, ela segue o que todo mundo fala, mas o verdadeiro discípulo, ele vive aquilo que a Bíblia fala. Ele respira aquilo que a Bíblia fala. Ele não se importa com o que o mundo diz, ele se importa com a vontade de Deus. Você hoje tem se importado com a vontade de Deus ou tem se importado com o que estão falando sobre você? Aqui é uma diferença que podemos aprender entre o antes, o durante e o depois. Antes você era uma velha criatura que não entendia, mas você agora aceitou a Cristo. E depois você vai estar ao lado de Cristo.
mas nesse intermédio ao qual estamos passando, eu não sei se de repente vai ser 30, 40, 50, 100 anos, mas é tão pouco. A Bíblia fala que é tão pouco, mediante aquilo que Deus tem preparado e a eternidade que vamos passar. Você já nasceu de novo? E é engraçado na Bíblia, quando fala sobre nascer de novo, logo vem na minha mente Nicodemos. E nós vamos ver um vídeo agora, onde a gente vai ver ali Jesus falando com Nicodemos. Vamos lá? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nicodemos, ele era um grande estudioso, como se fosse hoje em dia um professor de teologia. Eu posso falar que ele era uma pessoa muito culta. Ele era uma pessoa ali, onde quando eu vejo assim, eu leio, vi esse vídeo, eu fico imaginando ali, eu de frente vendo essa conversa, e vendo assim a cara dele de espanto. Como é que eu vou voltar de volta para o ventre da minha mãe? Tem que voltar. Como assim, mestre? Nascer de novo? Como assim? Mesmo eu sendo velho, nascer de novo se implica uma experiência com Deus. Indica assim uma abertura. Você lembra quando você aprendeu a ler? Eu lembro que eu queria, onde eu passava eu parava para ler. Açougue, padaria, biscoito. Eu andava, parecia até aqueles carros de propaganda. Fala, a pessoa acaba não entendendo nada, mas está lendo. Está lendo ali, está passando. E o nascer de novo é essa experiência onde só você pode ter. É uma coisa individual, é uma coisa inexplicável. É uma coisa onde você chega e você fala assim: nossa, como Deus é fantástico. Estou em outra dimensão. Tem uma música de reggae que fala que ele vive baseado na palavra. Você tem se baseado na palavra? Essa está sendo a sua nostalgia ali, aquele momento fantástico. Quando você pega para ler a Bíblia, você fica apaixonado pela palavra e fala: nossa, como é fantástico, como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar do lado de pessoas que amamos, e como é bom estar do lado de Deus na hora, não só que precisamos, mas na hora que estamos desfrutando daquele amor de Deus nos pequenos detalhes. Hoje você já tomou café? Você está tomando café? Hoje você já falou a pessoa ao seu lado o quanto ela é especial para você? Você já escovou os dentes, lembrou? Você já lembrou de abrir os olhos e de ver que você tem mais um dia aí para você curtir? Um domingo de descanso? E você já parou hoje para agradecer a Deus, para falar com Deus, para falar o quanto Ele é bondoso na sua vida? Porque quando você nasce de novo, quando você se torna filho de Deus, é uma coisa assim muito boa, é uma coisa assim que eu não tenho como explicar. Imagina na eternidade, como vai ser. Imagina como vai ser quando você estiver lá com Deus e falar: Deus, como foi bom estar com você. Cara, que legal. Aquela dificuldade que eu passei, como foi bom que o Senhor me ajudou. Como foi legal ali aquele ensinamento. Aquele momento que eu estava em angústia, tu foi lá e trouxe a tua palavra, eu me acalmei. A Bíblia fala que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo, é preciso buscar as coisas do alto, é preciso crer, é preciso confiar. Confiar em Deus é você fazer a entrega. No vídeo a gente pôde ver que temos que trabalhar, temos que estudar,
mas temos que buscar a Deus para entender a vontade dele para a nossa vida. Quem produz o novo nascimento? Vamos entender isso em João 1, 12, 13. Lemos o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Repare, nascer de novo não quer dizer que você veio de alguma descendência, não quer dizer que você veio de tal família. Quer dizer, nascer de novo é ser uma nova criatura, nascer filho de Deus. Precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. A regeneração é uma obra totalmente realizada pelo Espírito Santo no coração do pecador. Em João 3, diante das dificuldades de Nicodemos em entender suas palavras, Jesus declara que ainda com mais clareza: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Aqui ele fala também em morrer para o mundo no batismo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Ele é a entrega. Você precisa se entregar, crer e fazer a vontade de Deus, morrendo para o mundo. Ele colocou aqui para Nicodemos o simbolismo. Esse novo nascimento, somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai mais errar, não quer dizer que você não vai mais pecar, não quer dizer que você não vai mais chamar um palavrão, ou se irritar no trânsito, ou responder para os seus pais. Quer dizer o quê? Quer dizer que você vai estar renunciando a essas coisas. Você vai estar falando para Deus: Deus, eu não quero mais fazer isso. Deus, me ajuda a não mirar, a não fazer mais as coisas do velho homem. Eu quero me tornar mais parecido contigo. Ali na parte que Jesus ensina que o vento sopra de onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A ação do Espírito na regeneração é a mais misteriosa, como os movimentos do vento. Quando Jesus, que o nascer da carne é carne, mas o nascer do Espírito é Espírito. Você vai estar morrendo para o mundo, o seu espírito mal, o velho homem. Essa carcaça aqui, ó, é fédido. Passa 2 dias sem tomar banho, 3, sem escovar os dentes. Após 3 dias, você mesmo faz o teste, cheira, você vai ver que essa carne aqui, ela apodrece. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito, ele vai fazer a diferença na sua vida. Você vai se tornar uma nova criatura. Errante, sim, mas buscando a Deus, buscando melhorar, buscando saber que a vontade é de Deus, não a sua. Eu vejo tantas pessoas que antigamente gostavam de bebidas, drogas, prostituição, vídeos imorais, e quando entregou a sua vida a Cristo, foi uma nova criatura, deixou essas coisas para trás, viu que aquilo não agradava a Deus, viu que aquilo era do velho homem e não fazia bem para ele. E para onde ele vai, a alegria vai ser muito melhor. Ele vai estar muito mais apaixonado pela vida. Ele vai estar muito mais alegre.
porque ele crê no dia de amanhã. A primeira carta de João também é repleta de ensinamentos sobre a regeneração. Em 1 João 2, 29, ele afirma que a pessoa regenerada pratica justiça. Isso mostra que a regeneração, embora aconteça em um dado momento no tempo, é manifestado na vida do crente, pelos efeitos que ela produz. É inexplicável quando a gente aceita Cristo, entrega, quando a gente faz a decisão, morre para o mundo, vive para Cristo, como a gente se torna uma pessoa mais sensível, mais amável. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, como somos abençoados. Eu já vi muita gente passando em concurso, falando, nossa, como eu consegui, é muita bênção de Deus, conseguindo um emprego, lares restaurados, famílias restauradas, filhos e filhas honrando seus pais, fazendo com que Deus entrasse ali naquela casa e fizesse a diferença. Hoje, no Dia dos Pais, a minha oração é para que essa família entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entenda que Jesus veio para falar, para salvar, para levar até a sua casa a salvação, a vida com abundância. Deixando ali poucos momentos, porque diante da eternidade, essa alegria não é nada. Você hoje está alegre? Você hoje está feliz? Você está do lado da sua família? Agradeça a Deus, mas faça também a vontade de Deus, porque Ele veio para me salvar, te salvar, pagar os nossos pecados, e o inimigo veio para confundir, para mostrar que a carne, a vontade da carne é muito mais importante, é muito mais legal. O sexo fora do casamento, aquela mulher bonita, aquele homem lá que fala palavras bonitas que de repente seu marido não fala, isso é o inimigo purinho, fazendo com que lares venham a ser destruídos. Falando aos jovens, aos adolescentes, que o sexo tem que ser prioridade. E aquele momento ali é único. Inimigo purinho. Jovens, adolescentes, agora é com vocês. Vocês têm que entregar a vida de vocês verdadeiramente, não pelo oba-oba. Deus sabe o que os planos de Deus para a sua vida é fantástico. Ouça seu pai, ouça sua mãe. Busque a palavra. Pais, estudem a palavra de Deus com seus filhos. Priorizem a Deus. Vi no status essa semana uma criança do lado amor, paciência, fidelidade, lealdade. Do outro lado, amargura, ódio. E ali um funil na cabeça da criança. O que você, pai, tem colocado na cabeça de sua criança? Qual a prioridade que você tem dado a Deus? A aula de hoje é uma aula talvez simples, mas que tem um peso muito grande, que é você priorizar a Deus, que é você buscar a Deus, que é você não só ser multidão, você nem tem que ser multidão, você tem que ser servo. Você tem que buscar a Deus para entender a vontade dEle para a sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo guiar você, porque agora você é filho de Deus. A sua geração encurtou,
agora você é filho de um único Pai. O seu espírito agora pertence a Deus. E para terminar, vamos ler Gálatas 4:6, que diz assim: E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Clame, Abba, Pai. Busque ao Pai. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É para que venhamos a buscar a Deus, ter fé. Porque começa tudo com a fé. No acreditar, no agir de Deus. Quando você tem fé, você faz a entrega e você vai ver que Deus vai alinhando a sua vida. Mas para alinhar a sua vida, você tem que fazer a entrega total. Que você tenha um domingo maravilhoso, um almoço fantástico na presença do nosso Senhor Deus. Que Deus abençoe. Até daqui a pouquinho no culto.